subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Bendito seja o nome do Senhor. Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Você está no canal Rascunho da IBD. Eu sou o pastor Edivaldo Pereira. Nesta oportunidade estaremos aqui para mais um comentário da nossa lição da Escola Bíblica Dominical, lição que tem como título geral a revista O Plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. A lição está pautada no livro de 1ª e 2ª Reis. E nessa lição nós estaremos comentando a lição de número 5, que está pautada em 2ª Reis, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 8, do versículo 13 até o versículo 17. Ok, então nós vamos saber a partir de agora quem foi Acasias, o que fazia Acasias, quanto tempo reinou Acasias em Israel e o significado do seu nome, não é? E o que foi que aconteceu, porque ele só reinou pouco tempo, não é? De quem era filho, enfim. Então não perca, fica aí e já vamos começar a nossa aula, tá certo? Nós vamos citar aqui alguns erros cometidos pelo Acasias, né? Que foi que ele fez de tanta bobeira, tá certo? Muito bem. Então, como eu disse, a nossa lição está pautada em 1ª Reis, capítulo 1, 2ª Reis, aliás, capítulo 1. E depois da morte de Acabe, Moabe se revoltou contra Israel e caiu Acasias pelas grades de um quarto alto que tinha em Samaria. E adoeceu e enviou mensageiro e disse-lhe: ide e perguntai a Baal-zebube. Aí está o problema. Começou os problemas aí. Deus de Ecrom, e se sararei dessa doença. Mas o anjo do Senhor disse a Elia, o tisbita: levanta-te, sobe para que te encontre com os mensageiros do rei de Samaria. E disse-lhe: porventura não há Deus em Israel para que insiste em consultar Baal-zebube, Deus do Ecrom? Foi uma pergunta. Por que você não procura consultar o rei de Israel, visto que o Deus de Israel era o Deus dos céus e não Ecrom, não é? E assim sucessivamente, não Baal-zebube, aliás, não é? Por que tinha que consultar Baal-zebube? Então ele estava com problema sério. Então disse assim, versículo 4: e por isso assim diz o Senhor, da cama que subiste não descerá mais, sem falta morrerás. Então Elias partiu, e o mensageiro voltaram para o rei, e ele lhe disse: o que há que voltaste? O que há que voltaste? E eles disseram: um homem que nos saiu ao encontro, disse: ide e voltai para o rei que vos mando. Disse-lhe: assim diz o Senhor, porventura não há Deus em Israel para que mandes consultar Baal-zebube, Deus de Ecrom? Portanto, da cama que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. E eles disse: qual era o traje do homem que vos veio ao encontro e vos falou estas palavras? E eles disseram: era um homem vestido de pelos e com os lombos cingido de um cinto de couro. Então disse: é Elias, o tisbita. O versículo 13 nos diz: e tornou o rei a enviar capitão dos terceiros 50, porque os seus 50, com os seus 50, então subiu capitão de 50 e veio e pôs-se de joelho diante de Elias e suplicou-lhe e disse: homem de Deus, peço-te preciosa aos teus olhos a minha vida e a vida destes 50 teus servos. E eis que o fogo desceu do céu e consumiu aqueles 2 primeiros capitões, aqueles capitões de 50, com os seus 50, porém agora seja preciosa aos teus olhos a minha vida. Então o anjo do Senhor lhe disse: desce com este, não temas, levanta-te e desce com ele ao rei. E disse-lhe: assim diz o Senhor, porque enviaste mensageiro a consultar Baal-zebube, Deus de Ecrom? Porventura, porque não há Deus em Israel para consultar a sua palavra?
portanto, desta cama que subiste, não descerás, mas certamente morrerás. Então a mensagem foi mais direta ainda, não é? Versículo 17, fechando aqui a leitura bíblica em classe. Assim, pois morreu conforme a palavra do Senhor, que Elias falara, e Jorão começou a reinar no seu lugar, no ano 2º de Jorão, filho de Josafá, rei de Judá, porquanto não tinha filhos. E ali faleceu aquele rei. Meus irmãos, podemos observar dentro da leitura que a Bíblia é muito objetiva, e quando vai falar de Acabe, a Bíblia tinha citado que Acabe foi o pior rei que já tinha passado em Israel. Mas o filho dele, Acasias, fez o que era mal aos olhos do Senhor e conseguiu ser pior que o pai. Ele conseguiu fazer coisas piores do que o pai. Então ele foi pior, literalmente, do que o seu pai. Por que eles enviavam a Baal-zebub? Acreditava-se que Baal-zebub era um deus que tinha dom de profecia. Por isso Acasias enviou o mensageiro a Ecrom para saber se ia viver ou não. Após a queda, consequentemente, que foi a causa da enfermidade, essa atitude de Acasias evidencia aí a descrença e o desrespeito pelo reino e pelo Deus de Israel, visto que o Deus de Israel era o Deus que Acasias devia servir, prestar culto, consultar, buscar, e ele fez tudo errado. Como Acasias podia ignorar aquele falso Deus que era falso Deus em Israel, ou era um falso Deus irreal. Então, nesse sentido importante, que jamais receberia qualquer resposta sobre o seu destino. Então, porque ele não fazia o que era reto aos olhos do Senhor e queria receber resposta boa. Tem muita gente assim, que é sanguessuga das coisas de Deus e quer má conduta, mau caráter, e quer que Deus faça tudo como se não tivesse acontecido nada, estivesse tudo perfeito, não é? E não é assim que a Bíblia diz. A nossa lição está dividida em tópico, não é? Então o reinado de Acasias foi marcado por idolatria. Acasias, conforme eu já disse, era filho de Acabe com Jezabel, foi sucessor do seu pai. Acasias venerava o deus Baal-zebub, que era o deus de Ecrom, uma das 5 cidades dos filisteus, deus de Ecrom, aliás, uma das 5 cidades dos filisteus, desde o sudeste a Canaã. Então, e ao adoecer em razão de uma queda, como já vimos, ele enviou um mensageiro para consultar a divindade Baal-zebub, que ele dizia que era divindade, a fim para saber se ia viver ou se ia morrer, no capítulo 1, versículo 2 de 2 Reis. E Acasias segue os passos dos seus pais, A mãe dele, por exemplo, teve uma má influência na vida dele. Então, os erros e as má condutas, comedidas com os nossos antecessores, não devem ser respeitadas. Se errou, não deve errar igual. Ele tinha que fazer tudo diferente, entendeu? Então, quando vamos observar que ele seguiu todos os passos de seus pais, a saber, Jezabel, Acabe e Jezabel, um dos mais difíceis, de tempos difíceis para Israel, foi no período dessa dinastia, e assim sucessivamente. Eu anotei aqui algumas coisas e pretendo passar para vocês. Acasias significa Jeová é Senhor, ou Jeová tem sustentado. Acasias, ele vai ser apresentado no primeiro momento em 1 Reis, capítulo de número 22, versículo 40 a 41, e depois repete aí na leitura bíblica em classe em 2 Reis, capítulo 1, ao versículo 2 a seguir. Ele era filho de Acabe, Jezabel, e foi rei em Israel e reinou cerca de 2 anos, Foi muito pouco tempo, porque houve uma revolta, dos filhos dos Moabitas, a saber, o rei de Moab era Mesa,
porque eles não estavam concordando pagar tributo para Israel. Capítulo 1 de 2 Reis, versículo 1, versículo 3, versículo 4 e versículo 5. Eles não estavam concordando pagar tributo a Israel, né? E nós vamos observar que o texto diz que Acasias, entendeu? Naqueles dias, Acasias até fez um acordo estava tentando fazer um acordo com Josafá para que eles ativasse a rota, o tráfico marítimo, né? Que havia anteriormente, isso está registrado em 2 Crônicas, capítulo número 20, versículo 35 a 37. Então, Acasias em Israel e Josafá em Judá, norte e sul. Norte Israel, Judá, sul, né, o reino do sul. Naqueles dias o reino ainda estava dividido. Eles tentaram ativar esse tráfico marítimo. Era um projeto que foi um projeto falido que não deu certo. Baal-zebub, conforme eu disse, Elias vai e profetizou que ele morreria, né? Ele tinha caído da janela do palácio e que não se recuperaria, entendeu? Então, essa revolta que houve com o povo de Moabe, ou seja, Acasias não conseguiu contornar a situação, né? Depois nós vamos ver outros Acasias aqui, que a Bíblia cita só 2 nomes duas pessoas com esse nome: Acasias, filho de Jorão, e de Atalia, que foi rei em Judá. Esse Acasias aqui, Jorão foi quem ficou no seu lugar, ok? Quando ele surgiu no conselho de sua mãe, ele imitou toda a maldade dos caminhos dos seus pais, e seu reino e os moabitas se revoltaram sobre sua autoridade. Nós, quando vamos ver isso, vamos ver em 2 Reis, capítulo de número 3, versículos 5 a 7, e ele se uniu a Josafá na tentativa de restaurar o comércio do Mar Vermelho, que, conforme eu já disse, né, que provou ser um fracasso, isso aí. Então, seus mensageiros enviados para consultar o Deus de Ecrom a respeito da sua recuperação dos efeitos da queda, né, da galeria do seu palácio. Então foram encontrados aí, Elias encontrou no caminho. Eu já falei a profecia que o Elias citou, né? Então o filho de Jeorão, o Jeorão, né, o sexto rei de Judá, ele é também chamado de Joacás, né? Então, em 2 Crônicas, capítulo 2, capítulo 21, versículo 17, esse Jeorão era Joacás. E no capítulo 25, versículo 23, também de 2 Crônicas, né, e Azarias, ele é chamado em capítulo 22, versículo 6 de 2 Crônicas. Ele foi guiado por sua mãe, a idólatra Atalia, que ela também foi rainha, né? Sabemos disso. Então, quando vamos tratar sobre o reino de Israel, nós temos algumas indicações de livros para fazer, né, sobre esse reinado de Israel, né? Ok? Nós temos informações, né? Nós vamos ver, Samuel Schultz vai trabalhar muito bem essa questão, né? Quando vamos tratar disso aqui, é preciso, indico para cada professor e mestre que queira adquirir, e também um livro também sobre história de Israel. Deixa eu ver aqui, né? Interessantíssimo o material. Esse aqui, a história bíblica de Israel. Então, extraí meus rascunhos desses materiais, né? Dessas obras, que são obras estúpidas, né? Obras que vai nos levar aí a elucidação muito objetiva sobre essa temática, né, dos reinados de Israel e toda a sua instituição. Também recomendo que os irmãos adquiram o livro de Roland de Vaux, A Instituição de Israel. Isso mesmo, A Instituição de Israel, de Roland de Vaux, e também de George Forret, né, A História da Religião de Israel. Né, essa questão da história da religião de Israel já é
um pouco mais aguçada, porque vai falar sobre os cultos e o estabelecimento dos cultos, aí as divindades ali proposta, não é? Então, quando vamos verificar que o significado do nome de Acasias significa o Senhor tem sustentado, não é? Conforme eu já disse também sobre essa demanda, não é? Sobre essa questão. E daí para frente nós vamos observar que toda essa transição, esses reis que passou por ali, dessa dinastia, não deram certo, foram prejuízos para o povo de Deus constantemente, ok? O segundo tópico da nossa lição vai nos informar assim: Elias desafia a adoração a Baal. A corajosa intervenção de Elias ao rei Acasias enviou seus emissários, né, para consultar o falso Deus lá, Baal-zebub, mas o anjo do Senhor ordenou a ele, enfim. Então a resposta de Elias aos soldados, quando o rei ficou sabendo da profecia de Elias, enviou em 3 ocasiões diferentes, um oficial com 50 soldados, né? Conforme eu também já disse isso. Então, para conduzir Elias ao palácio, Elias não foi. No capítulo 2, 2 Reis, capítulo 1, versículo 9 a 13, mas nas 2 primeiras vezes desceu fogo do céu, consumiu todos os soldados e seus capitães. No capítulo 2, capítulo 1 de 2 Reis, versículo 14, nós vamos ver o texto informando. Então, nessa terceira vez, conforme está aqui na nossa sessão, todavia o capitão do agrupamento, ele temendo que pela sua própria vida, ele se prostrou aos pés de Elias, não é? Para suplicar ao homem de Deus que lhe poupasse a vida. E por bondade e misericórdia, o Senhor teve misericórdia dele, poupou a vida dele e ordenou que o profeta Elias acompanhasse. Ele vai até lá, vê o que ele tem a dizer, embora Deus já sabia, obviamente, o que ele ia dizer, o que ele tinha dito, né? O ministério de Elias era um ministério de fogo, como é conhecido. Nós vamos observar que Elias pode ser chamado o profeta do fogo. 3 episódios no seu ministério, Deus enviou fogo no céu. No primeiro, no Monte Carmelo, com os profetas de Baal, 1 Reis capítulo 18. Depois nós vamos ver no Monte Horebe, quando o Senhor ele visitou o profeta e se manifestou por fogo, embora a presença dele não estivesse nesse elemento, né? Mas em 1 Reis capítulo 19, versículo 12, e quando por 2 vezes o fogo desceu aí para consumir os soldados e os capitães da turma de Acasias, né? Acasias. Então, quando vamos ver no seu versículo, 1 Reis capítulo, versículo 1, nós vamos ver que essa primeira sessão de 2 Reis, ele vai relatar a contínua degeneração espiritual e moral de Israel, né? Eles vão cometer os mesmos erros, né? Então, na época da terceira dinastia lá do norte, apesar de inúmeros avisos de Deus transmitidos por meio do profeta Elias a respeito dos julgamentos dos dois comandos que foram fulminados pelo fogo, e os eventos concomitantemente lá do sul, durante o reino de Josafá, Jeorão, Acasias, ele vai permear toda essa narrativa que eu estou traçando aqui com os irmãos. Então, Moabe se revoltou por quê? Então, dentro dessa questão, se relaciona a uma rebelião de Messa, não é? O famoso rei de Moabe. Esse fato, vamos ver que nesse texto bíblico, no versículo 1, pode servir meramente como indicador de problemas ao longo ou seja, essa somatória de problemas que logo assolaria Israel, não é? Então, Acasias, o relato do seu reinado, por exemplo, deve ser cruel, breve e cruel, né? Se inicia em 1 Reis, capítulo 22, verso de número 51, não é? Então, é ali que vai se iniciar esse reinado perverso. Então, a divisão do reino em 2 partes, enfim, dali foi só indo e derrocado o tempo todo. Quando se observa o fato da história do reinado de Acasias, que começou na primeira parte, aí, em contínua na segunda parte, sem interrupção alguma. Então, para ele estava tudo, sabe, como ele abandonou ao Deus de Israel, então ele ia consultando a quem ele queria, fazendo conforme o que ele achava
que dava na telha, e acabou tendo dificuldade, levando também a nação a prejuízos escabrosos, como já vimos aqui, né? Na terceira parte da nossa lição, o comentarista coloca assim: a doença de Acasias e a morte, né? A doença de Acasias e a morte do mesmo, né? Nós vamos ver que deixa eu ver aqui, que eu tinha anotado aqui uns negócios. Nós vamos ver que ele cometeu erros crassos, erros graves. Na verdade, ele deu sequência, né, a toda a corrupção que estava tendo e a idolatria que existia no reino do seu pai, né? Então, nos versículos que vai relatar sua queda, da grade do quarto, as casas da antiga Israel tinham normalmente um único altar, aliás. Já os palácios e mansões tinham um segundo no andares superiores, enfim. Era comum encontrar uma varanda cercada por grades que permeava a circulação de ar, que permitia, aliás, a circulação de ar, protegia-se da luz solar e dava certa privacidade ao ambiente, enfim. Porém, aí, dentro desse contexto, essa grade ela podia ser facilmente quebrada. Então, como aconteceu? Quando adoeceu, Acasias enviou um mensageiro lá para Baal-Zebub, e este Deus, perguntando se seria curado. Enquanto Zebub é conhecido como Ugarit em textos cananeus, nesse versículo que nós lemos aí, pode ser refletir uma corrupção internacional ou intencional, né? Original de Zebul, ou seja, príncipe. Então, nesse caso, os escribas hebreus transformam Baal-Zebul em Baal, ou príncipe. Então, Zebub, ou Deus, Senhor das moscas, né? Conforme está aqui escrito na nossa consulta aqui, né? No nosso material. Aí, os escribas, por exemplo, também escreveram que Baal-Zebel é o Senhor do esterco, e algumas vezes essa mudança proposital de nomes aí de indivíduo, de Deus associado à adoração a Baal, vai mostrar em tremendo desprezo pelos os escribas, né, israelitas, que tinha aí por tais conceitos, né? E então vamos ver o exemplo da mudança do nome de Jezabel, por exemplo, no capítulo 16 de 1 Reis, de Rimon, no capítulo 2 Reis 5, né? E posteriormente o nome de Baal-Zebul, que foi associado também a Satanás, apontado em Mateus capítulo de número 10, versículo 25, e Mateus capítulo de número 12, versículo 24. Isso é bom notar isso, né? Outra informação importante que temos é que o descontentamento do Senhor pelo comportamento errante do rei era visível, né? Nas palavras não há Deus em Israel, por exemplo. Um rei era identificado por sua nação e pela sua cidade capital, como se verificasse na denominação do rei de Samaria, como se verifica isso lá em 1 Reis capítulo 21, versículo 1, 2 Crônicas capítulo 24, versículo 23 e Jonas capítulo 3, versículo número 6, né? Então, esse é apenas um título, né, para o rei de Israel. Era apenas um título, esses monarcas. Enfim, então Acasias, como seu pai, adorou a Baal, deus de Ecrom, cultuou a Baal, o culto a Baal era fortemente identificado em Ecrom, uma cidade famosa pelas práticas de adivinação, conforme registrado está em 1 Samuel, capítulo número 6, no versículo 2, e Isaías, capítulo de número 2, versículo 6. Acasias mandou um mensageiro a Ecrom não somente porque a cidade era uma cidade próxima, mas também porque ele provavelmente esperava manter o segredo da natureza e a extensão do seu sofrimento. Mas antigamente um rei que se encontrasse gravemente ferido e doente se tornava vulnerável, atentado, a oportunista de sua vida, atentados oportunistas da sua vida e ao trono também, né? Ser tomado o trono. Logo, no seu ponto de vista, provavelmente dos seus conselheiros, Acasias fez o que devia fazer. Entretanto, sua atitude não foi correta, né? Elias lembra isso. Elias ele lembrou o mensageiro
que o Deus de Israel não tinha abdicado da sua posição, ou seja, Deus permanece fiel, ele é santo, ele não deixou de ser Deus, e o camarada foi fazer tudo errado, aí ficou difícil para ele. Então sua posição estava disponível para ser consultado verdadeiramente, mas eles não quiseram. Nem sempre Deus para muita gente incomoda, né? Deus para muita gente incomoda. Então o primeiro erro que nós vamos ver aqui de Acasias foi não cair em si mesmo, né? O rei sofreu um grave acidente e devia aproveitar a oportunidade para ter se arrependido diante de Deus, para ter se voltado para Deus, né? No versículo em Salmo capítulo 119, verso 71, diz assim: foi-me bom ter passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. E não foi isso que ele fez. O segundo erro foi não consultar o grande médico, ou seja, o Senhor. Acasias estava doente, né? E teve a oportunidade de procurar, de se arrepender, de buscar o Senhor e de consultar o Senhor e se voltar para Deus. Com certeza Deus teria uma resposta positiva, mas ele foi consultar Baal-zebub, né? Então, sabendo ele que só Deus, Israel, era um Deus vivo, ele foi fazer consulta a Baal-zebub, né? Sobre o substantivo composto aí, como eu já disse, da parte de Baal, é Deus introduzido por o Deus de Israel, por Jezabel. Na verdade era um Deus pagão e que também tinha o nome de Deus das moscas, né? Já disse isso aqui para os irmãos. O terceiro erro foi insultar o grande médico, foi insultar o Senhor, foi insultar a Deus, né? O rei aqui insultou a Deus de forma grave, né? Então a súplica de um Deus não pode salvar, né? Isaías capítulo 45, versículo 20: as súplicas a um Deus não pode salvar. Deus com Deus minúsculo, lembre-se, não é? Então, outro erro crasso e grave foi que ele cometeu, foi de ter a oportunidade de buscar a Deus, mas não teve ele foi insultar ao Senhor. Esses três erros foram erros que acabaram de forma concomitante, levando ele a óbito, a morrer, a perecer. Então, no versículo 4, a determinação de Deus era que o rei devia morrer pelos seus pecados. Então, Acasias buscara mensagem divina de seus deuses estrangeiros, mas acabou recebendo do próprio Deus. Então, Deus é que tem o controle, Ele é que sabe todas as coisas. Não adianta buscar auxílio em seres estranhos, em seres pagãos, que não vai ter resultado. Se tiver que morrer, irá morrer. Se tiver que ser salvo, irá ser salvo, mas por mão do Deus de Israel. Essa era a mensagem nua e crua. Então os mensageiros foram impedidos por Elias de completar a sua missão, né? Deus não queria que uma mensagem enganosa encorajasse o perverso rei, né? Ia receber por certo uma mensagem enganosa: vai ser salvo, vai se salvar dessa. Não, o propósito de Deus para ele era que ele morresse, e não tinha outro jeito devido à sua idolatria. Então, apesar de ter vestido de pelo, se referir de traje, quando se refere ao traje de Elias, vai falar da tradução usual de homem peludo, defendida aí nas versões antigas. Por exemplo, Acasias, Acasias sabia que o homem era o seu oponente, ou seja, Elias ou Tisbita. Pronto. Quando ele disse quem era, como é que ele estava? Ele estava vestido de pelo, né? E ele se trajava assim. Aí ele disse: é o Elias, o Tisbita, né? Ele já tinha, com certeza, uma convicção absoluta de que isso que não tinha como mais para ele, não ia dar para ele. Pode ver no versículo 17, né? E assim morreu, no versículo, e disse: que enviaste o mensageiro, aqui, ó. Isso, quem é este homem? Versículo 8. E ele disse: era um homem vestido de pelos e com um lombo cingido de um cinto de couro. Então disse ele: é Elias, o Tisbita. Quando vamos trabalhar essa historicidade, esta fala, podemos ver o peso, né, da responsabilidade. Quem falou tinha crédito para falar. Quem disse que Jeová tinha dito, tinha recebido realmente de Deus. Eis um profeta de muita envergadura. Então, apesar do vestido de pelo e tudo isso,
ele reconheceu logo. Então, o fogo do céu, essa expressão, ela poderia significar um julgamento divino, conforme Gênesis capítulo de número 24. Elias já havia pedido fogo dos céus em suas disputas com os profetas de Baal. Esse fogo foi como um raio, né? Baal não era Deus de tempestade, como era conhecido. O Deus de Israel era o Senhor de toda a criação. Então, não adianta ter só um relampejo. Não, Deus sabe tudo, é Deus de toda a criação, e fechou. Então, esse julgamento que ele recebeu de Deus trouxe a ele a morte, né? No terceiro tópico, a determinação de Elias era a morte de Acabe, né? Então, essa convocação à presença do rei pelos oficiais de sacerdote, pelos oficiais e seus soldados, ou melhor, o profeta não titubeou e repetiu o que já havia dito. Acaba de coragem, profeta tem que ter coragem. Se Deus disse aqui, Deus não muda a palavra ali. Não, Deus manteve a palavra. Não, quem disse foi o Senhor, e vai acontecer isso, tu morrerás e não viverás, né? Então Elias fez para que atender, o que Elias fez para atender o pedido, né, daquele homem, o terceiro pelotão que foi. Elias teve misericórdia daquele homem. Então, as qualidades de Elias, nesse episódio, nós vamos ver aqui que são várias qualidades. Elas são recebidas, tais como intimidade com Deus, o zelo em promover a adoração ao Deus de Israel, e entender e condenar, aliás, a idolatria, clareza e assertividade em sua sentença, fidelidade além de tudo, né? Enfim, ainda hoje nós temos essas prerrogativas de Deus, a partir do capítulo 1 de 2 Reis, versículo 9 a 12. Então aí está a qualidade de Elias, ou profeta, ou tisbita, não é? Glória a Deus. Então, que nós, os crentes em Cristo Jesus, possamos servir a Deus com temor e tremor, e buscar sempre o Senhor dos exércitos, o Senhor que nos salvou da morte, né? E assim sucessivamente. Que Deus abençoe as nossas vidas, que Deus abençoe todos, em nome de Jesus, e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir. Hoje é dia 1º de agosto de 2021. Deus abençoe a todos. Canal Rascunho da IBD, ensinando para transformar vidas. Na próxima aula de número 6, nós vamos estudar sobre o profeta Elias e Eliseu, seu sucessor. Um abraço e até a próxima aula.